Olá! Hoje estudaremos um assunto muito importante na língua inglesa, que é o Simple Past. Você vai aprender a conjugar o verbo no tempo passado. O Simple Past ele equivale ao pretérito perfeito do indicativo da língua portuguesa. É um tempo verbal muito importante, com algumas características, algumas especificidades que você tem que ficar bem atento. Preste bastante atenção na aula de hoje, porque esse assunto ele também aparece, por exemplo, nos textos. Os textos formais trazem muitos verbos no passado e você precisa conhecê-los. Então, vamos lá. Let's go! Simple Past Tense. Tempo verbal passado simples. Antes de começarmos a estudar como conjugar verbo no passado, pessoal, temos que saber a diferença entre um verbo regular e um verbo irregular. Existem dois tipos de verbo, regular e irregular. Você precisa conhecê-los, saber a diferença entre eles. Vem comigo. Os verbos regulares. Primeira coisa que você tem que saber. Todos os verbos regulares terminam com as letras ED. Então, sempre as duas últimas letras dos verbos regulares serão as letras E e D. Exemplos. Montando tabelinha para você aqui. Base form, a forma básica. Meaning, o significado, a tradução do verbo. E a coluna do meio, nós vamos conjugar o verbo. Vamos começar com o verbo work. O work significa trabalhar. Então tá lá, tradução dele, trabalhar. O passado do verbo work é worked. O que eu fiz? Eu segui a regra geral. Basta você acrescentar o ED. Entendeu? Então você tem um verbo, você colocou ED no verbo, ele passou da forma básica, da forma dele de presente, para a forma de passado. Se você não entendeu, eu fiz um slide aqui para tentar ilustrar isso melhor. Olha só. O verbo trabalhar conjugado na língua portuguesa. Olha aí a sua esquerda aí. Eu trabalhei, tu trabalhaste, ele ou ela trabalhou, nós trabalhamos, vós trabalhastes, eles ou elas trabalharam. Você concorda comigo que eu tenho uma palavra para cada sujeito na língua inglesa? Na língua portuguesa, desculpe. Olha lá. Se eu falar trabalhei, ele só serve para a primeira pessoa do singular. Você não pode falar tu trabalhei, ele trabalhei, nós trabalhei, não. Na língua portuguesa isso não funciona. Na língua portuguesa existem as desinências verbais. Modo temporal, número pessoal. Agora, olha só no lado aí, que eu destaquei em vermelho. Na língua inglesa, você vai ter uma única forma verbal para qualquer sujeito. Então, se eu te perguntar assim, como é que você fala eu trabalhei em inglês? Você fala I worked. Você trabalhou. You worked. Ele ou ela trabalhou. She or he worked. Nós trabalhamos. We worked. Vocês, eles ou elas também worked. Percebeu, candidato? Candidata? Então você pega o verbo ali, colocou o ED, transformou o verbo de presente para passado, né, de presente para pretérito perfeito, e é uma única forma para qualquer sujeito. Quando eu digo qualquer sujeito, eu estou falando qualquer sujeito mesmo. Pronome, substantivo, substantivo próprio, substantivo comum, ser humano, animal, sujeito simples, sujeito composto. Olha que facilidade, comparando com a língua portuguesa. Ok? Vamos em frente então, deu para entender? Só que não é só você colocar ED no verbo. Você olha lá, esse verbo é regular, coloquei ED, passei para o pretérito perfeito, já é passado. Não. Existem regras para esse ED. Vamos a elas. Introduce é o verbo apresentar. Então, o passado dele é introduced. Qual é a regra? Se o verbo terminar com a letra E, que é o caso de introduce, love, arrive, termina em E, basta acrescentar a letra D. Foi o que você fez ali. Outra regra. A regra do Y, precedido de consoante. Deny é o verbo negar.
Então tá ali, ó. Se o verbo terminar com a letra Y e for precedido de consoante, se antes do Y vier uma consoante, você vai tirar o Y e acrescentar IED no lugar dele. Então o verbo deny, o verbo cry, o verbo study, tira o Y e põe IED. Shop. Se o verbo terminar com a combinação CVC, CVC você já sabe, né? Coloquei entre parênteses para você lembrar. Consoante, vogal, consoante. Você repete a última consoante e coloca o ED. Então vamos lá. Shop significa o quê? O verbo fazer compras. Termina em consoante, vogal, consoante. H-O-P. Ele falou para eu dobrar, para eu repetir a última letra. A última letra, a última consoante é P. Então eu vou dobrar o P. Então o verbo fiz compras, fizemos compras, fizeste, fizestes compras, fizeram compras, é shopped. O verbo regret, ele também termina em CVC. Regret significa arrepender-se. Se o verbo terminar com a combinação CVC, então tá lá, é o caso do regret, tiver duas sílabas ou mais. Então, regret tem duas sílabas, né? Mas se tiver mais também, segue essa mesma regra. E for oxítono, se a sílaba forte for a última, você também repete a última consoante e coloca o ED. A última consoante é o T, então você repete o T e coloca o ED. Limit. Limit, o verbo limitar. Ele também termina em CVC. Então é só dobrar a última consoante e colocar o ED? Não. Olha lá. Se o verbo terminar com a combinação CVC, tiver duas sílabas ou mais, e não for oxítono, então se ele for paroxítono ou proparoxítono, você apenas acrescenta o ED. Então, nesse caso, você não dobra o T. Bom, terminamos aqui os regulares. Vamos agora para os irregulares. Então, você tem que ter em mente, quando o verbo for regular, ele termina em ED. E quando os verbos forem irregulares? Gente, não tem uma boa notícia para você. Não existem regras para os verbos irregulares. Isso quer dizer que você precisa memorizá-los. Você precisa decorá-los. Eu montei uma tabelinha para você só para ilustrar. Aí, peguei 5 verbos irregulares e montei a tabelinha para você. O verbo eat, está lá a tradução dele. O passado é ate. O verbo drink, o passado é drank. O read é read, o have é read e o write é wrote. A tabelinha de verbos irregulares, você já deve ter tido acesso a ela. Então você precisa decorá-los. Eu não tenho como te explicar que o passado do eat é ate, que o do drink é drank. Não criem regras para os verbos irregulares. Você precisa decorá-los, tá bom? Muito comum os alunos perguntarem, professor, como é que eu faço para saber se o verbo é regular ou irregular? A resposta é sempre a mesma, não tem como saber. Você precisa decorá-los. E como é que eu vou saber o passado do verbo irregular? É a mesma resposta, você precisa memorizá-los. Então, candidato, candidata, é com vocês, tá? Memorize. Quando que eu uso o simple past? O simple past, ou passado simples, ele caracteriza uma ação que teve um início e um fim. A ação começou e terminou. O verbo auxiliar que eu uso é o did. Lembra-se que na língua inglesa eu não tenho desinências. Então eu preciso do verbo auxiliar para que o verbo principal saiba que tempo que ele está. No caso do passado, é o did. Então, como é que eu monto uma pergunta no passado? Eu vou usar o verbo auxiliar, o sujeito e o verbo principal. A sequência é a mesma para todos os verbos auxiliares. Com o did não é diferente. Então vai ser did, o sujeito e o verbo principal. Pergunta, eu fechei a porta? Did I close the door? Se for interrogativa negativa, eu não fechei a porta? Então seria didn't I close the door? Você tocou violão ontem? Did you play the guitar yesterday? Ele estudou espanhol ano passado? Did he study Spanish last year? Ela parou o carro? Did she stop the car? Choveu ontem à noite? Did it rain last night?
Nós fomos ao parque na semana passada? Did we go to the park last week? E eles quebraram o vaso? Did they break the vase? Então tá aí, ó. O did é o verbo auxiliar que indica passado. Se você vir did, você já sabe que o verbo está no passado. Bom, uma outra coisa que eu queria chamar a atenção são para os advérbios de tempo passado, que são esses aqui. Yesterday. Yesterday significa ontem. Ontem já começou e terminou. Então, quando você tiver um advérbio de tempo indicando que aquele tempo já teve um início e um fim, é simple past que você vai usar. Last year, ano passado. Começou e terminou. Last night, ontem à noite. Começou e terminou. Last week, semana passada, teve início e já teve um fim. Então, simple past. Alright? Let's go ahead. Vamos em frente, então. As declarações negativas. Como toda negação em inglês, né, pessoal? Você vai usar o sujeito, o verbo auxiliar e o not na sequência. O verbo auxiliar aqui em questão é o did. Então, I did not close the door. Ou você pode usar a contração, como eu usei aí. I didn't close the door. Eu fechei a porta. Eu não fechei a porta. Negativa, né? Você não tocou o violão ontem. You didn't play the guitar yesterday. Ele não estudou espanhol ano passado. He didn't study Spanish last year. E assim sucessivamente. O que eu queria te chamar a atenção é que, tanto na negativa, olha aí, quanto na interrogativa, o verbo principal, ele não muda, você não mexe com ele. Olha lá. Pode olhar, o verbo principal fica da mesma forma. Tanto que você pode intercambiar aí do jeito que você quiser. Como assim, pessoa, intercambiar? Por exemplo, só se você trocar. É só você trocar o sujeito. Vamos supor que no primeiro exemplo ali, você quisesse falar assim, você fechou a porta, era só trocar o I pelo you. Did you close the door? Só isso. Suponhamos que você quisesse, na segunda pergunta, em vez de você, colocasse o ela. Ela tocou o violão ontem, então seria Did she play the guitar yesterday? Diferentemente da língua portuguesa, que na língua portuguesa tem as desinências ali. Na língua inglesa não tem, então você pode só trocar o sujeito. Uma característica. E o verbo principal você não mexe para perguntar e para negar, diferentemente das afirmativas. Eu não uso o verbo auxiliar na afirmativa. Igual você aprendeu lá no Simple Present. Aí depois você viu que eu posso até usar o do, does na afirmativa. Desde que você esteja enfatizando. Então vamos lá, devagarzinho. Primeiro, tá, você não usa o did na afirmativa. Então, o que eu faço com o verbo? É que o verbo vai saber que está no passado. Aí o que você aprendeu no início da aula. Se ele for regular, você vai conjugá-lo com ed. Se ele for irregular, que é o caso dos dois últimos, você tem que saber, memorizado, qual é o passado do verbo. Tá bom? Aí você se pergunta, professor, então eu posso também usar o did na afirmativa? É uma exceção. Se você estiver enfatizando, pode. Então tá aí, ó. Eu fechei a porta, você tocou o violão ontem. Estão aí os verbos conjugados, tá? Lembrando que o verbo play, né, tocar, pode ser jogar, pode ser brincar também, ele termina em Y, mas antes dele vem uma vogal. Por isso que eu não tirei o Y. Diferentemente do exemplo seguinte, do study, que termina em Y e antes dele vem uma consoante. Eu troquei o Y pelo I e D. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado desse assunto. Ele precisa de investimento, ou seja, façam os exercícios para que vocês realmente para que entre realmente na sua cabeça esse assunto. Vá por mim, é muito importante. Você não pode deixar esse assunto passar em branco ou estudá-lo mais ou menos, tá bom? Então, aqui nós encerramos esse assunto e, na sequência, como de praxe, alguns exercícios. Let's go!